Salmo 23. Nós vamos ler apenas o verso 4. Tudo que foi falado aqui, os testemunhos, as músicas que foram cantadas, dizem respeito à mensagem que vai ser pregada nesta noite aqui. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Guarda essa parte. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Novamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Já oramos? Podeis assentar? Irmãos, esse cântico de Davi, ele faz parte de um grupo de cânticos entre os salmos que foram elaborados por Davi como ação de graças e também usado para consolar o povo de Israel. Nós temos o pastor amado conosco na caminhada. E é sobre essa presença de Deus e também de sua pedagogia nessa caminhada que eu gostaria de falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, a gente conversar um pouquinho sobre quais as razões para a adversidade na vida do cristão ou na vida do crente. Quais as razões para adversidades na vida do crente. O contexto desse salmo vai nos trazer Davi declarando, né, ou expressando a respeito da adversidade na qual ele passou, no período em que ele viveu, no período em que ele pastoreou, e principalmente no período em que ele foi um líder político, o rei de Israel, né? E ele vai contar acerca de algumas adversidades que lhe ocorreram. E nessas adversidades, nessa caminhada, ele sempre contou com o apoio e a providência de Deus na sua vida. E por causa dessa realidade, Davi ele não vai prometer para si mesmo prazeres contínuos na sua caminhada. Mas ele sempre se fortalece com o auxílio de Deus, encorajando-o e suportando encorajando-o, né, e fortalecendo-o para suportar as várias calamidades com as quais ele passou. Nós estamos diante de uma realidade, irmãos, contada na palavra de Deus, que é se eu posso dizer assim, né, é uma radiografia da nossa vida. O Senhor nos chamou para caminhar com Ele. Eu gosto muito desse versículo 4, e sempre quando eu falo e penso ou leio esse versículo, eu lembro do período que eu estava namorando com a Leila. Eu estava no quartel, e às vezes a gente voltava tarde para casa, porque a minha família, por parte da Leila, a gente é muito chegada à conversa, a gente conversa muito. E a melhor parte da casa da minha sogra é a cozinha. Então a gente sentava na mesa, às vezes alguns ficavam em pé, quando cansavam de ficar em pé, ia lá, buscava um banquinho, mas cabia pelo menos umas 25 pessoas dentro da cozinha. Não estou exagerando não, irmãos, era isso mesmo. E às vezes era tanta gente falando ao mesmo tempo que a gente brincava assim, olha, 5 de cada vez, para eu poder entender o que você está falando. Porque a gente gostava muito de conversar, e a gente gosta até hoje de conversar. Já teve vezes a gente dormir 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, principalmente no sábado, conversando acerca das coisas que nos envolvem, acerca das questões da igreja, um testemunho, um momento de adversidade, um tempo para oração, era assim o momento gasto naquela cozinha. E às vezes eu esquecia do horário e depois eu lembrava que eu tinha que ir embora para casa, porque eu ainda não era casado, né? Então eu tinha que ir embora para casa. Hoje o lugar onde é que eu moro não tem, assim, entre aspas, esse problema, porque houve uma urbanização, né? Porque a casa dos meus pais era perto de um aglomerado,
E depois esse aglomerado deu lugar para uma urbanização da prefeitura. Mas antes, quando não era assim, quem não era morto de dia era amarrado no poste para morrer à noite. Era assim a realidade. Então eu saía da casa da Leila e sempre citava esse versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, que eu vou atravessar esse beco, e eu sei que nada vai me acontecer, irmãos, e assim acontecia. Da mesma forma, Davi sempre confiou no Senhor, e ele testemunha acerca disso, quando ele tinha que dar segurança ao seu rebanho. Deus providenciava para ele forças, para ele cuidar do seu rebanho e trazer segurança para ele. E ele conta acerca do leão que ele enfrentou, do urso. Então, diversas foram as experiências de Davi, experimentando a presença desse bom pastor. Mas, mesmo que Deus esteja conosco na adversidade, nos problemas, isso não significa que nós devemos nos alegrar quando nós temos uma dor de cabeça. Ó Senhor, glória a Deus, porque minha cabeça está estourando. Isso não significa que nós devemos nos alegrar quando o câncer acomete alguém da nossa família, ou até mesmo nós mesmos, porque nós estamos sujeitos a isso. Mas o que deve nos alegrar, meus queridos, é a presença de Deus em meio à nossa dor e adversidade. R.C. Sproul, ele disse uma vez, falando dessa realidade, que o que precisamos entender quando nós estamos diante de circunstâncias iguais a essas, as quais nós estamos falando aqui, nós precisamos entender que, para que não fiquemos totalmente arruinados e surpreendidos sempre que a aflição nos atingir, ele nos traz um conselho e um segredo interessante, é que nós devemos esperar a aflição, pois ela virá. E se nós esperarmos a aflição, ela não nos pegará de surpresa. O pastor Charles, ele costuma brincar muitas vezes quando ele vai pregar, ou então quando nós estamos conversando: pastor, a coisa está boa demais, está tudo na bênção, isso significa que vai vir uma adversidade, porque eu já tenho experiência com isso. Mas ele sabe que mesmo vindo a adversidade, porque quando ele fala assim, isso é fato de que ele está esperando a aflição. Ele não será pego de surpresa, porque ele contará com a presença daquele que cuida dos seus filhos, que é Deus sempre presente conosco em meio à tempestade. E ele vai falar a respeito desse momento que nós precisamos observar. Que momento é esse? Eu preciso esperar e estar atento, pois a adversidade virá. Ou seja, é parte do nosso chamado, meus irmãos, como cristãos, enfrentarmos desafios e adversidades e também sofrimento. O apóstolo Paulo nos afirma em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso tem que ser natural para nós. E nós vamos ver algumas razões pelas quais nós precisamos entender que isso é natural e tem que ser natural para nós. Ou seja, nós não devemos considerar como algo que não tenha motivo para que nós não venhamos esperar. Mas antes, pelo contrário, nós precisamos estar esperando a adversidade. Ou como algo que pode não acontecer com a gente ou com outras pessoas, principalmente aqueles de nossa família. Bem, suponhamos então que sejamos afligidos com sofrimentos. E aí vem algumas palavras, algumas questões na nossa mente. E a primeira que vem é: por quê nós estamos passando por isso? Por que eu estou sendo afligido? Por que eu estou passando por adversidade? Há alguma razão nessas adversidades? É por isso que nós precisamos avaliar e observar essas coisas, e nós vamos ver aqui algumas razões. A primeira delas é que Deus nos chamou para um mundo caído, meus irmãos.
E nós podemos melhorar isso aqui um pouco mais. Deus nos chamou de um mundo caído. Mateus, no capítulo 10, o evangelista, sendo boca de Cristo, ele vai dizer: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nesse trecho, João Calvino, ele vai comentar, meus irmãos, que o Senhor, ele nos envia os crentes para condições onde nós venhamos a habitar em meio a uma forte oposição. E quando ele fala a respeito de oposição, ele está dizendo a oposição de pessoas que jamais serão transformadas pelo Evangelho. Elas foram colocadas ali para nos provar. Já percebeu quando nós passamos praticamente a nossa vida cristã inteira pregando o Evangelho para uma pessoa, ela não se converte? Mas é justamente ela que nos leva ao máximo do limite da nossa paciência. Precisamos estar atentos a essas coisas. Pois é nesse meio que o Senhor nos chamou. Eles nunca serão transformados pelo Evangelho, isto é, de ter muitos inimigos determinados a de ser assediados por estes. De todos os lados, perigos e dificuldades virão. O cumprimento do propósito de Deus é ter ou ser esse obstáculo para nos provar. Porque nós somos chamados, meus irmãos, para ministrar a um mundo que é um rio de lágrimas, um lugar de dor. E não devemos achar que conseguiremos escapar dele. Não devemos enfrentá-lo, mas nós devemos, aliás, enfrentá-lo na confiança de que o Senhor é quem garante abrigo e vitória, pois essa era a certeza do salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 27, e ele registra isso no verso 5. Ele vai falar acerca de um verso ou de uma canção que nos toca e que nos chama a pensar. Pois ele vai dizer: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Boa parte dos textos bíblicos, onde nós vemos a figura de uma rocha, nós estamos diante do próprio Deus ali. Pois é Ele que nos oferece socorro e abrigo. Ele sempre vai oferecer socorro e abrigo para aqueles que nele confiam. E é necessário, e inclusive nesse contexto, Davi, ele vai se sentir revestido por causa da adversidade. A adversidade vai fazer com que ele se lembre que ele tem um Deus. A adversidade nos faz lembrar que nós temos um Deus. E na verdade esse é o propósito da adversidade, e não ao contrário. A adversidade nunca deve nos afastar de Deus, ela sempre deve nos aproximar de Deus. Porque quando nós nos afastamos, nós nos tornamos presa fácil para o adversário. Mas antes, ao contrário, precisamos buscar em Deus um abrigo seguro, o esconderijo secreto, as asas do Altíssimo, nos alimentando em meio às adversidades, não somente com coisas físicas, mas principalmente com a sua presença. A rocha, na Bíblia, como já falamos, sempre vai tratar acerca do próprio Deus, trazendo socorro, trazendo abrigo, e precisamos seguir o exemplo de Davi, que tinha essa consciência, e sempre nos esconder em Deus, para que nele tenhamos força para continuar a caminhada. Ainda não acabou. Nós estamos em demanda ao lar celestial, e o Senhor não nos deu permissão para sentar e fazermos a semelhança do profeta que disse: Senhor, basta. O Senhor podia me levar. Como acabamos de ouvir aqui, né? Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto.
Mas na maioria das vezes, isso acontece conosco, para que possamos expressar a nossa confiança, amadurecer a nossa confiança que sempre falamos que temos no Senhor. E Deus, não somente os homens que nos ouvem, está ouvindo. Bom, se ela tem confiança, se ele tem confiança, então eu vou mandar uma adversidade, para que ela possa, ou ele possa, colocar em prática aquilo que ele está falando que tem. Uma vez eu estava assistindo um vídeo e uma mulher chegou diante de um eclesiástico, né, um pastor, e ela fez a seguinte pergunta: por que se Deus é bom, por que tantas pessoas sofrem? Né? A mesma pergunta de sempre. A mesma pergunta que quando nós ouvimos, a gente ouve até falhando, né, de tanto que passa a fita. Porque é a mesma pergunta. E aí esse homem responde para ela: olha, quando eu pedi coragem a Deus, Ele me deu desafios. Quando eu pedi paciência, Ele me deu adversidades e lutas. Quando eu pedi paz, Ele me colocou dentro de um barco, no mar revolto. Mas em todos os momentos, Ele esteve comigo. Ele é um Deus bom. Nós é que tornamos o ambiente que nós vivemos insalubre, ácido, adoecido, por causa dos nossos pecados. Mas Ele sempre está lá. Todas as vezes que buscarmos ao Senhor, Ele vai estar lá. Ele estará conosco no barco. Ele estará conosco em meio à adversidade. Ele estará conosco no meio daquele problema para resolver o problema juntamente conosco. E precisamos confiar e ter a certeza de que Ele estará lá. A segunda razão é que Deus, Ele nos corrige para a nossa educação em meio à adversidade. Hebreus 12, 6, o autor diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem Ele recebe. Isso significa que como filhos estamos inseridos, meus irmãos, em uma regra universal, que Deus envia provações àqueles a quem Ele realmente ama. Você é filho de Deus? Então espere a educação de Deus, pois ela virá. Evidentemente, isso não significa que Ele envia castigos que nós não merecemos, ou que Ele envia por um mero propósito de nos afligir com dores. Não, sempre tem uma razão. Mas isso significa que, com o castigo, Ele estará demonstrando o seu cuidado paterno por nós. E é parte de sua ira corretiva nos adoecer e nos abater. Ele faz isso, exatamente isso que eu falei aqui agora. É parte da educação de Deus nos adoecer. É parte da educação de Deus nos abater. Existem tantos exemplos. E eu gostaria de te trazer aqui para os irmãos o exemplo de Miriam e Arão. Ela contraiu uma lepra. Foi falado de lepra aqui. E por que ela contraiu essa lepra? Porque ela foi uma das que instigou Arão contra a autoridade de Moisés. Ela fez uma aliança com ele para questionar a autoridade de Moisés. A coisa ficou tão séria que Deus entrou no negócio. A Bíblia diz que a presença de Deus abandonou a tenda, e a partir daquele momento Miriam ficou leprosa. Arão ficou profundamente assustado, e arrependido do seu pecado, ele busca Moisés para interceder pela sua irmã. Olha, não permita que a minha irmã seja um cadáver que acabou de dar à luz. Nós reconhecemos o nosso erro. Estamos profundamente arrependidos. E a Bíblia diz que Moisés buscou Deus. E Deus tirou de Miriam a lepra. Porque do contrário ela teria perecido.
Nós estamos diante de um Deus que nós falamos assim, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E nós não acreditamos que Deus pode agir dessa forma. Por que as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa? Nós precisamos olhar para essas coisas da perspectiva de Deus. E não começar a falar assim, Senhor, a tua palavra diz que nenhuma praga chegará à minha tenda. Mas será que quem é que está mandando a praga? Quem é que está permitindo isso acontecer? O que quem está permitindo acontecer quer de nós? Precisamos estar atentos a essas coisas. Provérbios no capítulo 3, versos 11 e 12, o autor vai dizer assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem. Saber que Deus está conosco, ao nosso lado, faz toda a diferença, principalmente quando nós estamos diante dos problemas. De que forma encaramos os problemas? Não devemos desprezar a palavra de Deus, por mais dura que possa ser. São essas palavras que nos levarão à vida eterna. Deus libera a sua repreensão como quem poda uma planta. O corte é feito para melhorar o crescimento do vegetal. Pode fazer a experiência. As mulheres sabem disso aí. Pode chegar lá, irmã Sandra, nas suas plantas ali na porta da sua casa e tire as folhas velhas. E você verá que na semana que vem, aquela planta que você limpou, tirando as folhas velhas, estará com uma flor ali. Porque as folhas velhas tiram a força da planta. E a planta não consegue produzir a flor que embeleza aquela planta. Então Deus vai tirar tudo aquilo que é velho de nós. Agora, a maneira que Deus vai agir não é a maneira que eu quero, é a maneira dele. Eu costumo dizer que é a vara que o Senhor vai usar. O Senhor não nos deu permissão para escolher qual é. Do mesmo jeito que seu pai fazia e meu pai fazia, Deus faz. Vai lá, menino, busca a vara lá. E o menino bobão vai lá e busca a vara que o pai vai usar. Ó, quantas e quantas vezes eu fiz isso? Agora eu também fiz ao contrário, né? Fui lá e peguei a vara, quebrei e escondi. Para não apanhar. Mas não adiantava. Cadê a vara que estava aqui? Aí todo mundo calado. Ah, vai lá você buscar a vara. E ó. Então o Senhor vai limpar tudo aquilo que não provém dele, ou aquilo que precisa ser tirado de nós. O Senhor vai nos aperfeiçoar, para que nós estejamos do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer assim, para mim não está bom. Então Ele nunca vai fazer, porque não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Então Ele nos educa. Primeiro nós vimos que fomos chamados para um mundo ou de um mundo caído. Em meio à adversidade, o Senhor nos chama para crescer. Depois, nós vimos que o Senhor, Ele nos educa em meio às adversidades. E agora, podemos fazer a seguinte pergunta: por que da adversidade? Jó, no capítulo 5, verso 18, o texto diz assim: porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. Existe um ministro metodista do século XVIII, chamado Joseph Benson. Ele vai dizer que o método usual de Deus é primeiro ferir e depois curar. Primeiro convencer e depois confortar. Primeiro humilhar e depois exaltar. E Ele nunca faz uma ferida grande demais ou profunda demais que Ele não possa curar. Ou seja, estamos dentro de um processo onde Deus, como nosso Pai, tem os seus métodos para nos aperfeiçoar. Às vezes o sofrimento que temos nesse mundo é porque Deus está nos corrigindo ou nos disciplinando. Mas atenção, atenção, não podemos saltar para a conclusão de que todas as vezes que ficamos doentes ou todas as vezes que sofremos, há uma correlação direta entre nossa desobediência e a dor que estamos experimentando. Não! Porque nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar que nós somos frágeis e ficamos doentes mesmo. Ah, o Senhor está me provando, eu estou doente. Não. Somos frágeis mesmo.
O Salmo 39, verso 5, apenas a parte C do versículo, vai dizer, de fato, o homem não passa de um sopro. Foi embora. Meu pai fez 75 anos, rápido demais. Minha mãe já está com 77 anos, rápido demais. O tempo voa. Somos assim. Frágeis. Assim como aquela folha velha, que você vai lá e arranca no seu jardim para dar lugar a uma folha nova. O interessante é que quando estamos na caminhada com o Senhor, Ele tira a folha velha para que sejamos renovados. Por exemplo, em detrimento dessa questão de que, porque eu estou sofrendo, é porque o Senhor está me disciplinando. Jó é um exemplo disso, que vai refutar esse argumento de que, inclusive, é ensinado aí fora. Se você está doente, é porque você está em pecado. Olha, Jó era mais justo, diz o texto, do que qualquer um em sua época. E ainda assim, ele sofreu mais do que qualquer um. E seria um terrível engano, meus irmãos, assumir que havia uma relação de proporcionalidade ou de proporção direta entre o grau de sua culpa e o grau de sua dor. Isso contraria o ensino bíblico. Então, nem sempre devemos ou precisamos conhecer o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. Mas sim, precisamos ousar a buscar a Deus em meio ao sofrimento, porque é a presença dEle é que vai trazer cura para o nosso sofrimento e resolução para o problema que causa a nossa adversidade. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o porquê e esquecemos do para quê. O que precisamos, meus irmãos, é conhecer a Deus. Essa que é a verdade. Jó, quando exigiu uma resposta para a sua dor e pediu que Deus falasse com ele e lhe explicasse tudo o que estava passando, finalmente Deus aparece a Jó e o interroga por diversos capítulos. Se você pegar o livro de Jó, você vai ver da demora de Deus entrar ali no assunto. Mas quando Deus entra, Ele simplesmente diz assim, confia em mim, que eu estou no processo, quem está nesse negócio sou eu. Agora, ao contrário, se o homem chamar você ou a mim para dizer assim, confia em mim, nós precisamos correr. Mas quando Deus diz assim, confia em mim, nós podemos depositar a confiança no Senhor de olhos fechados. Porque até enquanto dormimos, o Senhor vela por nós, Ele cuida de nós. Então podemos, mediante a experiência de Jó, entender que Deus tem um perfeito propósito para cumprir em nossa vida. Jó disse, bem sei, eu que tudo podes, ó Senhor, e nenhum de seus pensamentos e propósitos podem ser impedidos. Note, na fala de Jó, depois de lermos o texto inteiro, uma escancarada mudança. Precisamos dar ouvidos aos suspiros de um espírito verdadeiramente arrependido. Preocupado do porquê está acontecendo comigo isso, Senhor, o que eu fiz? Não se preocupe com o que você fez. Se preocupe o para quê que está acontecendo. Senhor, eu quero ver essas coisas da perspectiva que o Senhor vê. Me ajuda a ver essas coisas da maneira que o Senhor vê. Então, Jó responde ao Senhor, pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais, e que eu não compreendia, pois antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, contemplam a presença do Senhor na minha vida, cuidando de mim em todos os momentos. E para concluirmos, meus irmãos, deixe-me terminar lembrando que o nosso Deus nunca prometeu, nunca, pode procurar, você não vai achar isso na palavra. Ele nunca nos prometeu
em nenhum momento das nossas vidas que nós não iríamos para o vale da sombra da morte. Antes, ao contrário, ele disse: eu vou enviar vocês para a morte. Quando ele fala com Jesus, quando fala com Pedro, ali no cenáculo, no momento da ceia, que ele fala com Pedro, no finalzinho, antes de sair, você pode ver aí depois, pega lá de João de 12 até o 17, você vai ver muitas coisas acontecendo, mas o principal, e que me chamou a atenção, é quando Pedro vira para Jesus: Senhor, se preciso, se necessário for, eu vou contigo. Não, mas você vai vir mesmo. Espere que você virá. Você vai morrer. Eu quero que você morra. E você vai morrer por mim. E o mesmo cálice que eu estou tomando, você também vai tomar. Só que agora não. Não é você comigo. Agora é a minha vez. Eu tenho que dar a minha vida por você para te aperfeiçoar. Porque você ainda está muito verde. Mas no momento ou no ápice da sua vida espiritual, eu vou te chamar e você vai morrer por meu propósito. Algumas tradições vai dizer que Pedro tentou fugir de morrer por Cristo. E no caminho, o Cristo crucificado aparece para ele. E por causa daquela visão, ele volta e se entrega. A cruz já estava pronta. Ele pega e fala assim: vira essa cruz de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Pedro estava pronto. E precisamos estar prontos para cumprir o propósito de Deus. A adversidade é para nos aperfeiçoar. Deus nunca nos prometeu a nenhum de nós que jamais não iríamos, para o vale da sombra da morte. O que Ele nos prometeu foi que Ele iria conosco. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer mal algum, porque Tu estás comigo, ó Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós temos a presença do bom pastor. Temos a sua presença, seu consolo, o que não significa que somos removidos da arena da dor. Vamos sentir dor. Mas que somos sustentados nessa arena por Ele, juntamente conosco. Qual é a coragem que moveu aqueles irmãos na arena? O que foi cantado aqui no aniversário pelas irmãs do Embratel e que já foi cantado também pelo Alfinvoc aqui. Que coragem era aquela? De permanecer parado no lugar enquanto a fera aproximava para despedaçar. Eu não vou correr, porque eu sei que será num piscar de olhos. Quando ela me rasgar, eu estarei com o Senhor no céu. Olha. Paulo fala com Timóteo: Timóteo, venha ter comigo. Demas me abandonou, amando o presente século me abandonou. Se Demas abandonou aquele século primitivo, quem garante que nós, nos nossos dias, não abandonaremos o Senhor? Com tantas coisas nos oferecendo. É por isso que precisamos de adversidade, para sabermos que na adversidade o Senhor está conosco, porque é a presença dEle que nos fortalece. Ele está conosco no vale da sombra da morte. Ele cuida de nós. Ele está na nossa dor. É isso que nos basta para administrarmos as nossas adversidades. Está passando por adversidade? Saiba que o Senhor está com você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E que a graça do Senhor continue te abençoando ricamente, em nome de Jesus. Amém?